Série de mensagens no livro de Atos, cujo tema é Atos dos Apóstolos de Jerusalém para o mundo pelo poder do Espírito Santo. Hoje avançaremos um pouco mais, olhando especificamente nos capítulos 18 e 19, a conclusão da segunda viagem missionária de Paulo e o início da sua terceira viagem. Os capítulos 18 e 19 vão nos apresentar então o término, o encerramento da segunda viagem, quando Paulo faz a sua última passagem por Jerusalém e depois vai para Antioquia, que era a igreja enviadora, lembra? Antioquia é a igreja enviadora. Lá no capítulo 13, Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia, finaliza a primeira viagem, volta para Antioquia, sai para a segunda viagem e vai concluir a segunda viagem e já iniciar uma terceira viagem. E isso tudo está nesse relato dos capítulos 18 e 19. Eu quero, como uma introdução, dizer para vocês alguns fatos que eu acredito que todos vocês têm consciência. Nos últimos tempos, o cristianismo tem enfrentado ameaças. Ameaças, sejam elas legais, na forma de leis, de projetos de leis, mas ameaças também culturais. O cristianismo ao redor do mundo, mas também no nosso país, tem sofrido essas ameaças. O cristianismo nos últimos tempos tem sido taxado como um movimento extremista, um movimento que propaga discurso de ódio. Principalmente quando o cristianismo vem tratar de fatos ligados à moralidade, ligados à família tradicional, ligados à questão da sexualidade, do casamento. Então, quando nós nos levantamos para falar, não a nossa opinião, mas para nós anunciarmos o que a palavra de Deus diz sobre esses temas, nós estamos sendo, nos últimos tempos, taxados como extremistas. Alguns projetos de lei, inclusive, têm sido propostos para querer calar o que eles chamam do nosso discurso de ódio. Acredito que vocês já viram muitos sendo perseguidos, quando dizem que os cristãos são homofóbicos, os cristãos disseminam uma situação de nós estarmos separando, segregando pessoas, de nós sermos pessoas que excluem pessoas da possibilidade de terem e manterem comunhão. Enfim, nos últimos dias nós temos sido atacados ferozmente pela cultura, mas também por aquilo que a gente chama de legislação, um ataque legal contra nós. Esse é o reflexo global em que o cristianismo, por suas visões tradicionais sobre moralidade, tem sido percebido para muitos como intolerante, extremista, em contextos seculares e globalizados. O que a gente vai ver nos capítulos 18 e 19 é o que eu quero que vocês hoje renovem nos seus corações como uma grande esperança, de que diante de ataques culturais, ou de ataques até legislativos, há algo que pode mudar e transformar todo o contexto em que nós estamos inseridos. E esse algo que pode mudar contextos, mudar culturas, influenciar e promover mudanças, tem um nome, que é algo que é propagado desde o início do Evangelho do livro de Atos, e que é a mensagem do Evangelho. Hoje o tema da mensagem, eu acredito que nós não concluiremos hoje, mas fala sobre a ação do poder de transformação do Evangelho em um mundo corrompido. Eu vou repetir mais uma vez. Hoje nós veremos sobre a ação do poder de transformação do Evangelho em um mundo corrompido. Com a sua Bíblia aberta nos capítulos 18 e 19, iniciaremos, é claro, no capítulo 18. No capítulo 17 anterior, nós já vimos Paulo passando por experiências variadas: perseguição, prisão, expulsão. Ele foi ofendido, ele foi perseguido, e nós vemos Paulo, em momento algum, sendo demovido
ou sendo aí impulsionado a querer voltar atrás no seu chamado. Não, Paulo continua pregando o genuíno evangelho. E é esse evangelho que tem o poder de transformação. Mais uma vez eu repito, veremos sobre a ação do poder de transformação do evangelho em um mundo corrompido. E o primeiro ponto da mensagem hoje vai nos apresentar que o evangelho vence a imoralidade. O poder de transformação do evangelho vem em primeiro lugar na capacidade que a anunciação do evangelho pode trazer de vencer a imoralidade. Se hoje estamos vivendo tempos de imoralidade, onde a identidade de gênero tem sido pregada e ensinada, o que nós apresentamos não somente como princípio de identidade de gênero, é de fato uma ideologia. Eles estão tentando empurrar para nós o fato de que nós temos que aceitar algo que não é uma expressão da realidade. Mas nós estamos vendo também nos últimos dias um crescimento assustador da pedofilia. Eu acredito que vocês viram uma movimentação de um youtuber famoso que trouxe à luz algo que eu não sei, irmãos. Todo mundo já sabia da existência desses perfis. E o que nos admira é saber que o tal de Ítalo, ele era abençoado por uma pastora, amiguinha dele. Essa pastora o abençoava, essa pastora dizia mensagens de bênção e de prosperidade para Ítalo. Um homem que vive num relacionamento contrário à palavra de Deus e que promove dentro do seu ambiente promiscuidade e tantas outras coisas que ferem a moralidade. Mas tinha lá uma pastora que era beneficiada por ele. Essa pastora recebeu um carro uma certa vez de presente. Essa pastora chegou a receber, inclusive, um prédio completo para que ela montasse a sua igreja. E é por isso que ela declarava bênção para um homem corrupto, um homem que promove tudo que você possa imaginar contrário à palavra de Deus. A pedofilia tem crescido nos últimos dias. É triste, mas é triste saber que existem pais e mães que têm vendido seus próprios filhos e filhas. É triste hoje a gente ver que o sucesso da internet, para que eu obtenha o sucesso na internet, faz com que eu não consiga medir os limites da moralidade, de até onde chega o limite que eu não devo ultrapassar. É triste hoje ver como nós estamos sendo atacados por uma avalanche de imoralidade. Mas, mais uma vez, se você está com a Bíblia aberta no capítulo 18, eu quero dizer para vocês que se tem algo que pode transformar e vencer a imoralidade, tem nome. É o Evangelho de Jesus. Amém ou não? O Evangelho de Jesus vence a imoralidade. Os 17 primeiros versículos tratam sobre isso. Eu começo com o primeiro versículo do capítulo 18. Diz que, depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou em que cidade? Eu não ouvi. Paulo saiu de Atenas e chegou em uma cidade. Como é o nome da cidade? O que vocês sabem sobre Corinto? Nós temos a bênção de saber que o Evangelho mudou a história da cidade de Corinto, a ponto de lá nascer uma igreja que teve problemas no início, teve justamente pelo enfrentamento da imoralidade. Por pessoas que foram salvas, resgatadas da imoralidade, foram adentrando a igreja e durante um tempo, antes de serem totalmente discipuladas, causaram problemas. Nós tivemos muitos problemas de relacionamento, problemas morais na igreja de Corinto, mas Paulo se dedicou muito tempo a doutriná-los, a ensiná-los, a pregar para eles, a ponto de que 2 cartas do Novo Testamento são dedicadas a essa igreja. Nós temos a primeira carta aos Coríntios e nós temos a segunda carta aos Coríntios.
Irmãos, é tremendo saber que o Evangelho vence a imoralidade. A cidade de Corinto ficava na Grécia. E ela ficava na península chamada de Acaia. Nessa península de Acaia, existia um istmo. O que é um istmo? Essa península, ela estreitava em uma porção muito estreita de terra. A distância entre um e o outro ponto do mar, nesse istmo, era de cerca de 6,3 quilômetros. Atualmente, existe um canal que cruza justamente essa distância de 6,3 quilômetros. Se chama o Canal da cidade de Corinto. Qual é a necessidade ou qual o benefício que esse canal trouxe? Para você cruzar de um braço para o outro do mar, você economiza, se tivesse que ir de navio, 400 quilômetros, você economiza essa volta de 400 quilômetros passando por um canal de 6 quilômetros. Mas naquela época, quando não existia o canal, o que faziam os mercadores? Paravam no porto de Corinto, todas essas mercadorias eram ali transportadas por terra, esses 6 quilômetros, e eram embarcadas do outro lado, para que pudessem seguir viagem. Por conta disso, a cidade de Corinto, ela era uma cidade que recebia muitos, mas muitos visitantes. Era uma movimentação muito grande nessa cidade, de mercadores, de marinheiros, de navegantes. E a cidade era populosa. E vocês sabem o que acontece, não? Vamos trazer para a nossa realidade brasileira? Qual é a realidade que existem muitos portos no Brasil onde há movimentação? O que isso atrai? Opa, prostituição. O que atrai quando você vê aquele acúmulo local onde os caminhões chegam, os caminhoneiros, não estou generalizando, mas quando tem toda essa movimentação, prostituição. A cidade de Corinto era conhecida por sua imoralidade. Existia, para a gente rechear um pouquinho mais essa realidade, um templo enorme, dedicado a uma deusa chamada Afrodite. Afrodite também é conhecida como a deusa Ártemis, ou Artemis. Era chamada a deusa do amor. Os historiadores dizem que naquela época em que a carta aos Coríntios foi escrita, existiam servindo no templo da deusa do amor cerca de 1000 prostitutas. Então essas pessoas que chegavam na cidade de Corinto, os mercadores, enquanto estavam ali, pegando as mercadorias, desembarcando dos navios, essas pessoas iam para o templo do amor. Era um templo dedicado à sexualidade, à imoralidade. E ali existiam 1000 prostitutas para servir aos homens. Mas como se não bastasse, existiam também os prostitutos, chamados cultuais. A prostituição fora transformada na cidade de Corinto em um culto ao corpo. Essa era a realidade da cidade de Corinto. E para onde é que Paulo vai? Para Corinto. Porque se tem uma coisa que pode vencer a imoralidade, é o Evangelho de Jesus. Amém ou não? As boas novas do Evangelho de Jesus transformam a vida do ser humano. Depois de todo esse pano de fundo sobre a cidade de Corinto, a imoralidade era tão grande que chegaram a ter um termo que identificava devassidão, imoralidade. Sabe como era o nome do verbo? Corintianizar. É isso mesmo. Tem tempo de vocês se arrependerem. Os corintianos. Porque naquela época, dizer corintianizar se relacionava à imoralidade sexual, devassidão. Essa palavra identificava a podridão da cidade de Corinto, a promiscuidade que lá existia. Essa idolatria, essa perversão sexual, eram partes integrantes da cultura e da religião da cidade.
E é nesse ambiente hostil que o evangelho começa a se infiltrar e a transformar vidas. Paulo inicia o seu ministério na sinagoga, como sempre. Porque apesar de toda promiscuidade e imoralidade, lá o judaísmo tinha chegado. Lá existiam judeus religiosos, que, é claro, ficavam ali roendo os dentes, vendo toda essa imoralidade. Existiam sinagogas, pontos de encontro da religião judaica, para se estudar a Torá. E onde Paulo ia? Segundo a sua estratégia, sempre era chegar numa cidade, em primeiro lugar, procurar a sinagoga, onde ele poderia, primeiramente, falar aos religiosos, tentar convencê-los de que a religião verdadeira não estava no cumprimento de ritualismos, nem na tentativa de se obedecer às leis para justificar-se diante de Deus, mas estava no fato de reconhecerem que o Messias já havia vindo, que Jesus Cristo era o Salvador. Então Paulo ia primeiramente às sinagogas, e é isso que a gente vê dos versículos 2 a 6, acompanha comigo. Achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, por que esses judeus vieram parar lá na cidade de Corinto? Porque o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma, e eles foram procurar cidades onde eles pudessem se estabelecer. E eis que chega um casal, o casal Áquila e Priscila e Áquila. E eles então ajuntou-se com eles, Paulo ajuntou-se com eles. Versículo 3, como era do mesmo ofício, ou seja, o casal tinha o mesmo ofício que Paulo tinha. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, além de ser um rabino, de ser um mestre dos fariseus, além de ser ali, sabe, aquela pessoa altamente religiosa, capacitada, poliglota, que falava inúmeros idiomas, apesar de tudo isso, ele tinha um ofício. E qual era o seu ofício? Fazer tendas, versículo 3. Paulo construía tendas. Se o vagalumes existisse naquela época, Paulo com certeza iria ser um fornecedor das lonas dos vagalumes, e ele ia, quem sabe, nos dar uma ideia, até para a gente poder fazer a tenda de evangelização dos vagalumes. Mas Paulo tinha esse ofício. 4, todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Lembra, esses judeus e gregos que estavam nas sinagogas, quem eram eles? Os judeus eram os religiosos, eram os fariseus, eram os saduceus, eram aqueles ali que eram judeus de nascimento. Mas quem eram esses gregos? Mais uma vez eu repito aquela palavra diferente, os prosélitos. Esses gregos que estavam na sinagoga eram gregos ou gentios que haviam se convertido ao judaísmo e que tinham direito de adentrar e estudar as escrituras lá também nas sinagogas. Paulo junta-se a Priscila e Áquila, vão para as sinagogas, é claro que Áquila com Paulo, né? Porque Priscila, as mulheres não tinham essa liberdade. Mas eis então que Paulo disputava, e a gente já viu que disputar, contender, segundo o princípio da palavra, era tentar persuadi-los e argumentar sobre o Evangelho, apresentar Jesus Cristo. E o que acontece no versículo 5? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Chegou mais força, chegou mais Silas, chegou mais Timóteo, se juntou a eles, e eles continuaram pregando o Evangelho e apresentando que Jesus era o Cristo. 6, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Veja que Paulo sempre dava essa prioridade inicial em ir para a sinagoga e tentar convencer o seu povo. Mas a rejeição fez com que ele dissesse: olha, eu estou limpo do sangue de vocês. Isso aqui é uma alusão, e se você gosta de estudar a Bíblia depois que você sai daqui, você vai conferir o que o pastor pregou, eu te aconselho a ler depois Ezequiel 33. Leia Ezequiel 33, principalmente de 1 a 9,
Essa referência que Paulo faz de dizer: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios, é a alusão do que o profeta Ezequiel diz que todos nós, você e eu que somos cristãos, eu sempre gosto de perguntar: cadê os cristãos daqui? Diga amém. Nós temos uma responsabilidade: anunciar o evangelho. E Ezequiel diz que a gente tem a responsabilidade, a obrigatoriedade de alertar ao ímpio o caminho em que ele está vivendo. Se o ímpio der ouvidos, a Bíblia diz, a gente o quê? Está livre, graças a Deus. Salvamos esse da condenação. Mas se o ímpio rejeitar, se o ímpio disser, não quero te ouvir, se o ímpio disser, não creio no que você está dizendo, se eu anunciei, eu estou livre do sangue dele. Mas se eu não anunciei, o Senhor um dia nos cobrará. E dirá: por que você conviveu com fulano, beltrano, cicrano e nunca o alertou? Porque você passou a sua vida inteira no seu relacionamento trabalhista, no seu relacionamento educacional, no teu relacionamento com os teus vizinhos, porque você conviveu com esses teus parentes e nunca os alertou acerca do inferno, acerca do caminho que eles estão vivendo contrários à palavra de Deus. Se você se calou, um dia Deus cobrará de nós. Eu não sei como será essa cobrança, mas eu sei que Deus nos cobrará. Por isso não se cale, meu amado. É por isso que Paulo queria se ver livre dessa cobrança da parte de Deus. Ele os anunciou. E como eles rejeitaram, o que fez ele? Estou livre do sangue de vocês, e desde agora eu vou para outra parte. Chega, vocês judeus não querem ouvir? Vocês vão se dar conta com Deus. Eu vou agora para os gentios. Eu vou agora para essa cidade. E qual era o panorama da cidade? Cidade aberta para a recepção do evangelho, né? Cidade imoral. O pecado estava ali, olha, pulsando. A prostituição era clara, você tropeçava, você olhava, você via. O templo da deusa estava numa colina alta. Todos viam, era uma atração, era um entra e sai, era a prostituição a céu aberto. E é para lá que Paulo disse que ele iria pregar o evangelho. 7. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava onde, irmãos? Onde é que estava a casa do Justo? Você está acompanhando a leitura? Ficava junto da sinagoga. Você consegue imaginar? Os caras iam para a sinagoga e rejeitaram a mensagem de Paulo. E Deus abriu uma porta para ele pregar o evangelho aos gentios. Aonde? Do lado da sinagoga. Eu acho que esses judeus ficavam ali se mordendo, irmãos. Iam ali para a sinagoga e sabia que ali tinha um ponto de pregação, onde Paulo estava ganhando gentios para o Senhor Jesus. O inimigo pode se levantar, mas Deus sempre vai abrir uma porta para a pregação do evangelho. Amém ou não? E aí no versículo 8, teve resultado. A mensagem de Paulo na sinagoga não voltou vazia. Olha o que acontece no versículo 8. Crispo, guardou o nome? Quem sabe pode ser o nome do seu próximo filho, hein? Crispo. Imagina, Crispinho. Crispinho, vem cá, né? E Crispo, principal da sinagoga, o que ele fez? Creu no Senhor, com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Aleluia, glória a Deus. Porque se tem uma coisa que vence a imoralidade, é o evangelho de Jesus Cristo. Amém ou não? O evangelho do Senhor Jesus tem o poder de vencer a imoralidade. Se nós queremos uma mudança no nosso país, não conseguiremos com leis, não conseguiremos de outra forma, a não seja com a propagação do evangelho do Senhor Jesus. Se nós queremos mudança para o nosso país, para a nossa nação, devemos pregar o evangelho. Apesar de sofrer oposição, a pregação de Paulo resulta em conversões, e uma célebre conversão é essa de Crispo. E isso fez com que levassem Paulo diante das autoridades. É sempre assim, jogo baixo dos judeus.
Quando eles viam, estamos perdendo terreno, vamos perder a nossa proeminência, vamos perder, sabe, a nossa boquinha, as pessoas vão deixar de recorrer a nós. Quando os sacerdotes viam que as pessoas estavam tendo seus olhos abertos, libertos pela mensagem do Evangelho, o sangue já vinha nos olhos deles. Vamos tentar prender Paulo. Ô, coitado de Paulo, irmãos, quantas vezes esse homem foi preso? Ele relata isso justamente lá numa das cartas que ele escreve. Às vezes que ele foi açoitado, às vezes que ele foi apedrejado, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele naufragou com um navio junto, quantos perigos de morte ele passou. E está aqui, já que a gente não pode ir contra ele, vamos recorrer à justiça? Você vê alguma semelhança hoje em dia? A gente tinha aqui um judiciário que eles acreditavam que poderia ser buscado para que pudesse favorecê-los. No entanto, olha como Deus é tremendo. Tinha um homem lá, mais uma sugestão de nome para você no versículo 12. Vai para o versículo 12 comigo. Mas sendo, como é o nome do homem? Galho. Galho, imagina, meu Deus, Galho aí também não, né? Imagina o bullying que o Galho iria sofrer, né? Mas o Galho, procônsul da Acaia, esse é um cargo, irmãos. Lembra que nessa época, quem é que dominava o mundo? O Império Romano. Um procônsul era uma autoridade romana colocada em uma determinada localidade, para que ele pudesse, é claro, julgar, segundo as leis romanas, qualquer tipo de objeção à lei, qualquer tipo de descumprimento às leis romanas. Só que se vocês se lembrarem bem de Pilatos, vocês se lembram que Pilatos também era uma autoridade romana colocada lá em Israel? Quando as pessoas foram tentar recorrer a Pilatos, isso não é comigo, não, eu lavo minhas mãos. Isso aí é coisa da religião de vocês. Roma era muito tolerante à religião. Eles eram politeístas, irmãos. Eles criam em todos os deuses, não tinham nada contra religiões, não. Exerça a sua religião do jeito que você quiser. Mas não venha me trazer problema de religião para a gente resolver. Nós estamos preocupados em resolver problemas realmente relacionados à nossa legislação. E eles foram buscar a ajuda do Galho, o procônsul da Acaia. Levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: esse persuade os homens a servir a Deus contra a lei. A questão era o quê? Uma questão religiosa. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus. Quer dizer, o Paulo nem precisou se defender. Sabe o que o Galho fez? Disse: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Expulsou-os do tribunal. Que maravilha ver aqui o próprio legislador, o próprio juiz, o próprio magistrado, livrando a barra do Paulo. Falando: eu não quero tratar sobre isso não, sai daqui vocês, não vem me perturbar com coisas relativas à religião. Irmãos, por que o nome de Galho está aqui? Porque a Bíblia não é um livro que vem para tratar de história, de geografia, de ciências, de física, de química. A Bíblia não foi escrita para isso. Mas quando a Bíblia cita nomes, é algo tremendo. Quando a Bíblia citou Pilatos lá nos Evangelhos, durante muito tempo havia um ceticismo de que a Bíblia pudesse ser um livro inspirado, porque tratava de autoridades que nunca haviam sido descobertas ou citadas em livros históricos. Até um dia que encontraram uma pedra em uma das escavações, e lá naquela pedra estava a inscrição: Tiberium César e Pôncius Pilatos, que eram exatamente os dois que governavam Cesareia naquela época. Sabe por que o nome de Galho está aqui? Quem gosta de pesquisar, talvez vocês se lembrem de um grande filósofo romano chamado Sêneca. Sabe o que o Galho era do Sêneca? Irmão. Ele tem um nome completo. Agora melhor até o nome do Galho, hein? Era Lúcio Júnio Galho Aneu. Talvez você fale: não, Lúcio Júnior... Não, Lúcio, vou ficar com Lúcio só, né? O Júnior e o Galho e o Aneu eu desprezo.
mas a história apresenta esse homem. Então a Bíblia está dando um fato histórico. Então quando a gente encontra nomes na Bíblia, não é à toa, é para corroborar o relato bíblico. Agora, a oposição e a imoralidade que prevalecia em Corinto não foram um obstáculo para o Evangelho, que oferecia uma nova vida e um propósito aos novos convertidos. Uma igreja teve início em Corinto, louvado e bendito seja o Senhor. Paulo lá chegou e estabelece a primeira igreja batista bíblica de Corinto. Amém, né? Isso. A primeira igreja batista bíblica de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. E dá uma olhada, Paulo escreveu cartas para essa igreja para conscientizá-los de que a vida deles em Cristo deveria ser uma vida diferente. Vamos dar uma olhada no que Paulo escreveu, para a gente ver um pouquinho de como era essa imoralidade lá da cidade de Corinto. Abra na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 10 e 11. 1 de Coríntios 6, 10 e 11. Aqui Paulo está falando para os crentes, hein? Nota que gente estava se convertendo, estava se decidindo, mas ainda estava carregando os seus pecados. E o que faz Paulo? Em uma das cartas faz um alerta. 1 de Paulo aos Coríntios 6, 10 e 11 diz: não erreis, nem os fornicadores. Sabe o que é fornicação? Imoralidade. Relação sexual ilícita entre pessoas não casadas. Nem os idólatras. O que é que havia no alto da colina? Um templo, onde quem era adorada? A deusa Afrodite, a deusa Artemis, a deusa do amor. Nem os adúlteros. O que é o adultério? A relação sexual de uma pessoa casada com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge. Você consegue imaginar como é que estava essa cidade, como é que estava a igreja? As pessoas estavam se convertendo e chegando para a igreja. Quem? Fornicadores, idólatras, adúlteros, nem os o quê? É o pastor Joel que está dizendo? O que é que existia? A homossexualidade era algo presente na cidade de Corinto. Nem os sodomitas. E aí, aqui são os praticantes. Existiam aqueles não praticantes, os efeminados, mas existiam os sodomitas, os praticantes do sexo homossexual. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. A Bíblia está falando que quem um dia se converteu ao Senhor Jesus não pode continuar na prática dessas coisas. Isso existe. O Evangelho liberta, o Evangelho salva, o Evangelho transforma. Amém ou não? A gente vai ver gente como essa chegando na igreja. Nós veremos. E louvado e bendito seja o Senhor se chegarem, para ouvir que o Evangelho transforma. E que para que a partir de agora sejam novas criaturas. O Evangelho chegou na cidade de Corinto. Uma cidade que estava corintianizada. É isso aí. Sabe o que era uma cidade corintianizada? Era nesse estado. Eu acho que hoje eu venço. Vai ter gente saindo dessa praga. Isso. E vai dizer, não, eu não quero mais carregar esse nome. De jeito nenhum. Posso ouvir um amém aqui ou não? Puxa vida. Está vendo? Ninguém quer mudar não, irmão Roger. Está vendo? Querem continuar corintianizando por aí. 11. Ele falou tudo o que tem na cidade e o que estava chegando para dentro da igreja. Essa é a realidade da cidade e é o pessoal que tem chegado na igreja. Não erreis, não erreis. Nenhum desses aqui vão herdar o reino de Deus. Nessa condição, não. Fui transformado, fui remido pelo sangue do Cordeiro, continuo na homossexualidade. Fui lavado pelo sangue do Cordeiro, continuo roubando.
Ah, fui salvo por Jesus Cristo, continuo adulterando. Ah, fui salvo pelo Senhor Jesus Cristo, continuo tomando todas. Espera aí, quem foi transformado pelo Senhor não vive mais na prática do pecado, amém ou não? Pecado, eu sempre digo, é um acidente de percurso, jamais uma prática, quanto mais na vida de alguém que um dia se encontrou com Jesus. Por isso que vem o 11. E é o que alguns têm o quê? Sido. Eu estou sabendo. É o que alguns têm sido. Mas haveis sido o quê, irmãos? Lavados. Mas haveis sido o quê? Santificados. Mas haveis sido o quê? Justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém ou não? O poder transformador do Evangelho em um mundo corrompido tem o poder de vencer a imoralidade. Eu não vou avançar mais além do que isso hoje. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu coração. Mas eu quero aqui dizer a você que é pai. A tua responsabilidade como pai, de guiar e conduzir os seus filhos no caminho da verdade. No Evangelho que transforma, no Evangelho que tem o poder de vencer a imoralidade. Eu não sei se você vive na imoralidade, eu não sei se você vive em um vício contumaz, eu não sei se você vive fraudando, roubando, furtando. Eu não sei o que você vive fazendo na sua vida, mas eu sei de uma coisa, é que alguns podem fazer isso, mas vocês foram lavados, santificados e justificados pelo Senhor Jesus. Por isso não podemos mais viver na prática do pecado, amém ou não? Aí eu bebo socialmente. Essa é a desculpa de todo mundo. Eu roubo socialmente. Eu adultero socialmente. Essa é a desculpa esfarrapada de muitos que querem dizer que tem controle sobre suas vidas e o controle sobre o pecado. Ou a gente é cristão e foi alcançado pelo Evangelho, e o Evangelho tem o poder de vencer a imoralidade, ou não? Amém ou não? Ou a gente vai continuar errando, e se a gente continuar errando, é uma prova que a nossa vida não está frutificando, é uma prova de que a gente não vai herdar o reino de Deus. E para a igreja, participar de ministério, não é isso que salva ninguém. O que salva alguém é ter sido transformado pelo poder libertador do Evangelho. Porque num mundo corrompido, o Evangelho vence a imoralidade. Eu quero deixar esse desafio para você. Tem gente que olha aqui, e eu não tenho medo de dizer para vocês: foi mal traduzida a palavra sodomita, não é nada disso. Os efeminados não é nada disso, homossexualidade não é nada disso. Irmãos, a gente olha aqui para esse texto, ou eu admito que tudo que está aqui, irmãos, continua sendo condenado pela palavra de Deus, ou eu estou me colocando acima de Deus e dizendo nesse texto o que pode e o que não pode mais ser considerado. Ou eu pego o texto completo, ou eu rasgo o texto completo. Então, mais uma vez eu vou ler para vocês: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se você sair por essa porta insistindo em continuar na prática desses pecados, você está simplesmente assinando a tua autocondenação. Mas há esperança para todos esses 10 pecadores que aqui estão inseridos. E a esperança está no Evangelho de Jesus Cristo, amém ou não? Evangelho que transforma. Evangelho que faz do pecador um pecador arrependido,
um pecador aos pés do Senhor Jesus, um pecador transformado. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Quer transformação para a nossa cultura? Quer transformação para a tua vida? Há transformação no Evangelho de Jesus. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso não é discurso de ódio, isso não é homofobia, isso não é intolerância. Isso é amor que nós temos no coração, de não permitir que alguém siga enganado, achando que é o que não é. Porque a Bíblia declara que se eu vivo na prática desses pecados, eu dou prova mais do que cabal, que eu não tive um encontro real com Jesus Cristo. Hoje é tempo de se arrepender. Hoje é tempo de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso vencer o pecado que tão de perto me rodeia. Eu preciso de transformação na minha vida. Ontem, lá no acampamento, nós fomos levados a uma dinâmica, e uma dinâmica que eu tenho certeza que tocou o coração de todos os homens que lá estavam. Diante daquela fogueira, nós fomos desafiados a confessar, não um para o outro, a confessar não para ninguém, mas a confessar para o Senhor as nossas fraquezas e os nossos pecados. E fomos motivados a escrevermos naquele papel qual é o pecado que a gente quer vencer com a graça e com o poder de Deus. E ali diante daquela fogueira queimamos aqueles papéis para dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Que esse pecado seja uma página virada da minha vida e uma prova de que verdadeiramente eu tive um encontro pessoal contigo. Hoje não tem fogueira, hoje não tem nada aqui, a não ser a presença do Espírito Santo te convencendo e dizendo ao teu coração: muda, meu irmão, muda enquanto é tempo, arrependa-se, se desvencilha desse pecado, joga isso no lixo, entrega nas mãos do Senhor, e o Senhor vai pegar esse saco de lixo e vai queimá-lo, para que não seja você a ser o que será queimado. Que o Senhor nos leve a um arrependimento verdadeiro e a uma prática verdadeira